Fomos? Fomos. Boa noite, pessoal. Antes de qualquer coisa, meu nome é Farley, eu estou aqui com o Takeshi, com o Maurício. A Mariela ainda deve estar para entrar aí. A gente está com um pouquinho de atraso em relação a isso aí. Tivemos alguns probleminhas técnicos. E a gente está aqui para falar um pouco, por falar nela, está entrando aí. A gente está aqui para falar hoje um pouco sobre tecnologia, sobre emoções, sobre sentimentos e sobre como que isso está impactando a gente a nível econômico, em todos os processos da nossa vida nos dias de hoje. Muito boa noite, Mariela. Boa noite, Maurício. Boa noite, Takeshi. Gostaria que todos nós começássemos contando ali um pouquinho do que a gente faz no dia a dia. Vamos começar por você, Mariela. Pode ser? Claro. Bom, eu trabalho com oratória, com media training, trabalho para que as pessoas se sintam cada vez mais seguras e mais preparadas para se apresentar em público, seja em vídeo, reunião. E de onde vem essa expertise? Eu sou fonoaudióloga especialista em voz e trabalho com telejornalismo. Eu sou fonoaudióloga de apresentadores e repórteres. Então, com isso, criei o meu jeito de auxiliá-los e fui parar agora em frente às câmeras. Eu que sempre fui de bastidores, agora estou à frente das câmeras com o Café com Mariela Parolini. Então, um programa de entrevistas no qual eu converso com as pessoas a respeito da comunicação, seja em âmbito pessoal, profissional ou empresarial, né? Da própria empresa mesmo. Então, com isso, sempre buscando levar informação para as pessoas para que elas se sintam mais preparadas para se apresentar ao público. Takeshi? Boa noite a todos. Boa noite, Farley, Maurício, Mariela. Que bom poder dividir aí esse momento com vocês aí. Bom, eu sou administrador por formação, formei lá no início dos anos 90, né? Trabalho em formação sou pós-graduado, né, em marketing e projetos, mas a minha paixão é planejamento estratégico, direcionamento estratégico, tudo que envolve essa área de gestão, né, no nível da estratégia, e hoje eu estou como consultor e diretor de uma empresa chamada Direx 36, né, aí para atender empresários e empreendedores de qualquer porte, mas que se posicionam como grandes, como eu costumo dizer, né? Então, estamos aí num momento desafiador para poder levar soluções aí para quem realmente faz realmente o Brasil acontecer, né? Que somos nós, né? Maurício? Boa noite, Farley, Takeshi, Mariela. Obrigado pelo convite, Farley. Sempre é um prazer aí estar te acompanhando. Como você manda no Zap para a gente falar um pouquinho sobre suas loucuras, sempre é bom, né? Meu nome é Maurício, eu gosto muito de falar de onde eu sou de Uberlândia. Tenho o maior orgulho de ser aqui da cidade. Sou administrador de empresas também, como o Takeshi. Fico feliz quando surge um colega de trabalho, principalmente numa live dessa, né? Bom, é difícil os administradores aparecerem. E hoje eu trabalho com 3 iniciativas bem distintas de alguma forma. Eu costumo dizer que eu tenho o lado empreendedor, o lado investidor e o lado executivo, que eu costumo trabalhar. Então, no lado empreendedor, eu estou começando uma startup voltada à educação financeira por meio de algoritmos de inteligência artificial, chamada Sapiens, que é Finanças para Seres Humanos. Do lado investidor, eu estou trabalhando com um grupo de investidores numa iniciativa que é um Search Fund, instalado aqui em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, que é a Arco Capital. O objetivo desse Search Fund é fazer a aquisição de uma média empresa em alguns setores da economia. E como executivo, eu trabalho apoiando uma iniciativa do Agrovem, que é o clube de investimento do Venture Capital daqui de Uberlândia, voltado a agronegócios. Então, eu me vejo nesses 3 mundos caminhando, como empreender, como investir e como trabalhar para outras pessoas e ser executivo de uma empresa. Então, essa é a minha atuação. Show. Cara, eu não vou ficar de fora dessa, não. Bom, sou araxaense, nasci aqui, apesar de eu ter morado a maior parte da minha vida fora, morei em Uberlândia, morei em Brasília, morei em um monte de lugares aí, cara, foi uma experiência legal pra caramba.
Eu sou matemático por formação, estou cursando hoje MBA na área de inteligência artificial, curso também análise de desenvolvimento de sistemas e tenho alguns projetos na área de inteligência artificial há cerca de 10, 11 anos aí. E hoje eu estou vivendo a experiência de empreender, né? De construir uma empresa do zero, ou no caso várias, né? No caso do Grupo Boost aí, hoje a gente tem a Life Boost, que a gente está representando hoje aqui, a Energy, que trabalha no setor de energias renováveis, na parte de gestão e curadoria de dados, e a Boost Tecnologia, que foi o cerne de onde saiu toda essa loucura que eu brinco nossa aí. A Boost é uma software house, então, assim, a gente desenvolve todo tipo de produto tecnológico dentro do mundo de data e do mundo de machine learning lá dentro. Inclusive, a própria Life foi originada de um desses produtos. E eu vou falar um pouquinho melhor disso no final. Bom, eu estou hoje com 28 anos, eu trabalho na área de desenvolvimento há cerca de 10 anos, especialmente dentro da parte de back-end, com microserviços, essa parte de arquitetura de desenvolvimento aí. Tem um certo amor incondicional pela área de tecnologia. Isso, assim, é amor suficiente que, cara, eu não consigo não falar de tecnologia por mais de meia hora. Eu acho que eu fico louco se eu chegar a esse ponto. E, pessoal, gostaria, então, da gente introduzir o assunto principal, que é o nosso tema da nossa reunião aqui hoje. Cara, eu gostaria um pouquinho, cada um compartilhasse a visão sobre esse cenário aterrorizante, que é o cenário do Covid. Como que isso está impactando a nossa vida hoje do ponto de vista emocional? Como que isso vai impactar o nosso emocional nos próximos dias? Existe uma série de artigos aí sendo publicados quase que diariamente sobre os impactos disso, depressão, ansiedade e vários outros distúrbios emocionais em relação a todo esse cenário que a gente tem. E, cara, isso tende a se estender muito nos próximos meses, nos próximos anos. A nossa geração foi uma geração estupidamente privilegiada, porque a gente não viveu isso, e ao mesmo tempo a nossa geração foi a mais prejudicada, exatamente porque a gente também não viveu isso. Não existe um histórico no Brasil de um caso epidemiológico tão grande e que consiga chegar num nível tão alarmante, tanto economicamente quanto emocionalmente. Eu acho que o brasileiro, por ser um povo muito acolhedor, muito caloroso, ele é o que mais vai sentir, e é o que mais está sentindo com essa restrição social. Gostaria também de que a gente fizesse uma análise do ponto de vista tecnológico. O que está mudando, o que vai mudar ainda em relação a como a tecnologia está impactando as nossas vidas, como que ela ainda vai impactar e uma correlação com o cenário econômico que a gente está vivendo. Será que essa recessão, esse cenário de crise econômica é realmente tão preocupante, ou ele é só uma virada que a gente vai dar uma guinada nos próximos anos aí para um mundo um pouco mais tecnológico, para um mundo um pouco mais integrado, certo? Tome a palavra aí, quem gostar. Bom, se eu puder começar, tudo isso com relação ao bem-estar é uma coisa que me preocupa muito, sabe, Farley? Eu até tenho buscado falar nas lives, como tem pessoas como Takeshi, como Maurício, que têm a propriedade para falar da parte empresarial, da parte de consultoria. Essa questão do bem-estar tem me preocupado muito. Vou lá, eu faço parte do Conselho Nacional da Mulher Empresária. Sabe coisas que têm nos preocupado? O quanto aumentou a agressão à mulher, o quanto aumentou o feminicídio, o quanto aumentou a pedofilia, o quanto aumentou o abuso sexual, o quanto aumentou a depressão, o quanto aumentou o suicídio, que são dados que não são levantados e não são expostos. Assim, a gente não vai saber a realidade disso. Real mesmo, né? Então, no nosso meio, o que a gente pode fazer? Criar uma situação de bem-estar, primeiro, aonde eu estou. Eu gosto de falar que é como aquela máscara que cai do avião, né? Que eles avisam sempre. Se houver despressurização, cairão máscaras, coloque primeiro em você para depois você auxiliar o outro. Então, que a gente esteja bem, para que a gente tenha condições de ajudar aos próximos. E que a gente possa realmente fazer algo por essas pessoas. E hoje eu estava até fazendo uma live mais cedo e a gente estava conversando o que é esse fazer algo pelo próximo. Às vezes pode ser um telefonema. Às vezes pode ser algo que, como eu fiz hoje, morei em Araxá há muitos anos, né? E a padaria continua em Araxá. Hoje a gente mora em Belo Horizonte.
Mas o Emílio esteve outro dia em Araxá, trouxe pães congelados para cá. Levamos alguns pães congelados para algumas pessoas da família, inclusive para minha mãe. Então, o que esse bem-estar que a gente pode fazer com as pessoas, aqui com as pessoas próximas, vão também trazer para que eu tenha uma saúde mental para lidar com os meus negócios, porque há demissões, há uma perda em percentual de venda, né? A gente que trabalha com delivery, diminuiu o delivery. Todo esse cenário econômico que a gente sabe que está acontecendo, como que a gente vai minimizar isso no que a gente está sentindo, na ansiedade que a gente sente, nas preocupações que a gente tem. Então, começar com pequenas coisas é o que eu tenho visto. E cuidar daquele ambiente onde eu tenho, nesse momento, um poder real de ação. Então, nessas pequenas coisas, eu tenho procurado fazer. Né? E agora, com relação a empreendimento, às consultorias, os dois, com certeza, têm muito mais o que acrescentar aí. Mais alguém quer fazer algum comentário? Takeshi, Maurício? Deixa eu aproveitar a fala da Mariela. Mariela, inclusive, tem... só interrompendo aqui rapidinho, eu assisto muitos vídeos da Mariela e tenho aprendido muito com ela. E esse lado emocional está sempre... O cuidar, né? O acolher está sempre envolvido nesse processo de comunicação também. E eu acompanho muito por essa questão também, né? Mas, assim, olhando hoje o cenário de que a gente vive, assim como só fazendo o resgate econômico, social antes, assim como o Paulo Guedes disse antes dessa pandemia que o dólar alto é o novo normal da economia brasileira, esses eventos sanitários, esses eventos climáticos, essas crises socioeconômicas, elas estão há já bastante tempo o novo, né, entre aspas, normal da nossa sociedade. Então, nós temos aí pandemias, outros tipos de pandemias acontecendo, por exemplo, nós conversamos, né, a respeito de sarampo acontecendo, dengue, chikungunya, né? Só que isso tem se tornado cada vez mais frequente, mais impactante e mais abrangente, né? E isso afeta diretamente o ser humano, afeta diretamente os nossos sentimentos, né? Tem uma frase que eu costumo usar assim, a gente, nessa jornada, a gente tem que buscar a felicidade e administrando as nossas frustrações, né? E esse administrar as nossas frustrações envolve, no dia de hoje, né, nos tempos atuais, uma amplitude, uma oscilação muito grande da nossa capacidade de administrar nossos sentimentos, né? Não é fácil a pressão social, a busca por resultados, né? O saber tratar o outro, a empatia. Muitas vezes, igual a Mariela citou, né? Muitas pessoas vivem num ambiente extremamente complicado, onde há agressões, onde há agressões verbais e agressões físicas. Administrar toda essa situação não é fácil. E isso implica em riscos para as empresas também. O desempenho dos funcionários cai, né? Acidentes de trabalho podem se tornar cada vez mais frequentes. A saúde mental, a capacidade de produzir, a capacidade de gerar valor e de contribuir para o trabalho do outro, né? Não é só resultado financeiro, é resultado de relacionamento, né? Afeta todo mundo. Isso tem me preocupado bastante no cenário atual, né? Se eu puder complementar um pouquinho aí, tanto no ponto de vista da Mariela, quanto no ponto de vista do Takeshi, jogando nesse aspecto das relações pessoais, eu fui uma pessoa que, no começo dessa questão da pandemia, quando eu acompanhava as notícias, ainda no mês de janeiro, ainda na questão muito localizada na China, eu tinha muita dúvida de que isso chegaria no Brasil. Eu pensava nesse evento como um evento isolado e não tinha a noção de como o mundo está conectado nesse aspecto. Eu claramente não acreditava que fosse chegar uma pandemia que fechou uma cidade, iniciando em Wuhan, na China, fechou a cidade ali, aquela loucura, aquela mobilização que não causava uma estranheza muito grande. Falando, não, isso daí está a milhares de quilômetros daqui, isso não chega nunca. E a coisa foi acompanhando e, no
do meados do mês de fevereiro para cá, tomou uma proporção absurda no Brasil. O que mais me causa assim, a constatação é de que eu tive que lidar, né, enquanto pessoa, com dois aspectos muito, muito complexos. Um que é a insegurança, que está dentro do meu ser. Né? Eu não sei se eu vou pegar essa doença ou não vou, se eu vou afetar outras pessoas ou em que proporção que, eventualmente, como estava cético demais, vindo de uma educação muito cartesiana, né? Como que eu vou, se eu pegar, como que eu transmito isso e posso causar mal a outras pessoas? Então, qual é o poder que eu tenho de tomar uma decisão que seja diferente do que a Organização Mundial de Saúde está falando e está apregoando? Então, o aspecto de incerteza no seu ser de insegurança no seu ser é muito grande. O outro aspecto que começou a bater na porta foi o de incerteza, porque o meu status quo, as coisas que eu estava acostumado a fazer, de uma hora para outra você deixa de fazer. Então, lembro muito de falar assim, nossa, essa semana foi difícil, vou ficar em casa, esse final de semana é para ficar em casa porque eu estou cansado. Aí você vem e fica em casa porque você está cansado, você não quer rua, você não quer mais nada, você quer ficar em casa porque você fez muita coisa. Agora não. A sua casa tem que ser o seu lugar para você ser produtivo e para você descansar e para você ter as suas responsabilidades que você tinha em casa só no sábado de manhã, eventualmente. A maioria de nós que trabalhamos o dia inteiro ainda temos filhos e temos que lidar com isso. E agora isso mudou, porque não é mais uma escolha minha estar em casa. Eu tenho que estar em casa e eu não tenho a faculdade de tomar a decisão de sair mais, porque tem uma pandemia. Aí, o que acontece comigo? Você se vê, não que fosse ser diferente o meu momento na minha casa, mas eu não tenho a escolha. Então, eu sou obrigado a ficar aqui. E isso foi mexendo muito com a forma como eu via as relações e que você começa a descobrir coisas que você não tem uma aptidão para fazer, como você começa a descobrir formas de interagir com as pessoas que podem ser até muito mais produtivas do que eram há 30 dias atrás. A gente realmente teve que ser forçado a se reinventar e lidar com a dor que a mudança forçada causa em nós como seres humanos. E aí eu acho que o aspecto empresarial, depois a gente deve comentar um pouquinho sobre isso, ele vem a reboque disso que o ser humano carrega. Porque é difícil você dividir o meu lado pessoal e o meu lado profissional. Quando você olha, o ser humano é um só. Às vezes você pesa a mão mais para um lado ou mais para o outro, mas em essência é o seu conjunto de crenças e valores que está permeando aí, andando de um lado para o outro. A gente tem que ter um cuidado com isso muito grande para ver como que essa questão pessoal nos afeta e como que a gente carrega isso para o outro lado da sociedade também, que interage conosco. Maurício, se você me permite, você me falou uma coisa que me identifiquei muito, que é a questão da incerteza. Eu não sei vocês, mas quando tudo isso começou, eu falei assim, isso não chega aqui. Não só da China, mas mesmo no Brasil. Isso não vai chegar aqui. Eu vou tomar as precauções porque é necessário, mas não vai chegar. Aí fomos conversar com parentes médicos. O Emílio tem um irmão médico, eu tenho uma tia médica, fomos entender a realidade. Tá, ok. Então a realidade é essa, porque vai ter uma demanda muito grande, vai demorar muito tempo no hospital, tá, então vamos tomar cuidado. Você sabe quando a ficha caiu de verdade para mim, com toda sinceridade? Quando eu tive 2 conhecidas que tiveram corona. Não aqui em Belo Horizonte. Uma em Belém do Pará, outra no Rio de Janeiro. A do Rio de Janeiro, comentando os sintomas que ela teve, me alertou, sabe? E isso me fez, opa, isso aí não é só vamos tomar cuidado, é real. Então vamos realmente ver o que isso vai trazer, porque como você disse, nós somos biopsicossociais, né? Então vamos cuidar da saúde para que isso interfira de uma forma positiva no psicossocial. Eu vou aproveitar o gancho de vocês dois aí, porque quem está acostumado comigo já viu. Eu sou a encarnação do ceticismo, sabe? Eu sou a pessoa que eu preciso ver para crer, eu não
cara, quando começou essa história de corona, eu lembro direitinho, o Leandro, que trabalha comigo lá na Bitpag, ele via muito como que estava a repercussão disso lá. E eu sempre, cara, isso vai ser tipo a gripe aviária. A gente vai ter pouquíssimos casos no Brasil. Isso vai ser uma coisa muito mais simples do que realmente está parecendo. Eu não estou entendendo o nível. E, cara, quando eu comecei, por influência dele, a ler um pouco mais sobre como é que funcionava o corona, qual que era o mecanismo de infecção dele, eu comecei a ficar preocupado. Sabe? Eu falei, cara, peraí, se isso chegar aqui, vai lastrar. E, por incrível que pareça, aconteceu exatamente como várias pessoas lá fora falaram. Cara, chegou no Brasil e a coisa espalhou de uma forma. Aí teve um monte de pesquisa falando que a coisa não ia andar tão rápido aqui no Brasil por conta do nosso clima, por conta de N fatores. E assim, eu sempre... Cara, mas peraí, não faz sentido, porque o vírus ele sofre um monte de mutações. E eu conversei com ele, assim como a Mariela, vários amigos meus que são da área de medicina, inclusive o próprio Miguel, que tem uma startup na área de health, ele pegou e falou, cara, a realidade de Belo Horizonte é uma realidade, a realidade de Araxá é outra, mas se você puder, fique em casa, porque assim, é uma doença contagiosa, é altamente contagiosa, e, cara, quanto mais eu lia, mais preocupado eu ficava. Teve até um vídeo que o Átila, lá que trabalhou com o Jovem Nerd, depois, hoje ele tem o canal dele, ele postou em relação a como é que funciona o contágio do coronavírus. Eu falei, cara, beleza, agora eu tô realmente com medo, agora a coisa tá muito estranha. E, na realidade, é um medo que a gente não sabe nem por que a gente tem, né? Porque não tem um sintoma claro de, cara, aquela pessoa tá com corona. É uma coisa silenciosa, invisível, é um inimigo que a gente tem, que a gente mal vê. Quando a gente menos percebe, a gente já está infectado, passando para o próximo, sem nem sentir. Muitos casos são assintomáticos, então a gente não consegue perceber esse tipo de coisa. E acabou que esse meu ceticismo me fez, eu estou quase 40 dias em casa, eu mal saio de casa para ir no supermercado, e acaba, cara, que o que eu vejo muito em relação a tudo isso, vamos primeiro para o lado emocional. Eu estava lendo até algumas pesquisas sobre o que vai vir em relação à parte emocional, como que vai se comportar o perfil emocional das pessoas ao longo dos próximos meses. A gente tem uma previsão de uma taxa média aí de aumento de 10% na taxa de crescimento atual dos casos de depressão. Cara, isso é estupidamente preocupante. A gente já tinha um dado que até esse ano a gente ia ter pelo menos 20% dos afastamentos de empresa causados por depressão. Então, assim, cara, 20% das pessoas que estão se afastando hoje é por depressão. Então, cara, até que ponto isso vai chegar? Síndrome de burnout, a gente vai ter um nível de estresse avassalador. Aproveitando o gancho da Mariela, a gente, por ter um contato muito grande com pessoas, e agora a gente ficar basicamente encarcerado, e assim como o Maurício disse, a gente ficar sem esse direito, a gente ter cerceado esse direito de decidir quando ou não sair, isso causa uma irritabilidade muito grande. Cara, eu sou uma pessoa reclusa. Cara, eu vi daquela fase, daquela geração nerd de computador que ficava jogando o dia inteiro. Então, teoricamente, eu sempre pensei, não vou ser tão afetado por ficar dentro de casa. Mas aí eu comecei a ter algumas coisas cortadas, como a corridinha de fim de semana, o pedal de fim de semana, e isso começou a impactar do ponto de vista que a energia que eu gastava antes, agora não gasto mais, e o meu estresse começou a aumentar, a minha ansiedade começou a aumentar, e, cara, um monte e nenhum de vocês tem, nenhum dos três tem TPM, tá? TPM na quarentena, vocês não sabem o que é isso. Eu tenho dó do Emílio e do Bernardo. São duas. Meu Deus. Mas, e aí uma coisa que eu achei muito interessante, eu até estava conversando com o Takeshi, conversei com a Mariela também, que, cara, eu vi até pouco tempo atrás muitas pessoas falando a seguinte frase: a tecnologia afasta as pessoas. E hoje a gente se vê tão permeado e tão cercado de tecnologia, e é ela que está nos conectando às pessoas, que eu fico assustado. Eu falo assim, cara, mas peraí, será que era realmente a tecnologia que estava afastando as pessoas, ou será que era a minha vontade de me afastar das pessoas que estava criando esse distanciamento? E hoje o que a gente vê é happy hour acontecendo por videochamada, igual a gente está aqui, a gente vê festas de aniversário acontecendo, e, cara, as pessoas agora sentem necessidade de estar umas perto das outras. Vocês acham que depois dessa primeira onda do Covid, isso vai ter uma mudança muito drástica, ou vocês acham que isso vai permanecer continuamente? Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? O Farley, se me permitem os outros dois,
assim, eu até conversei com você realmente a respeito disso um tempo atrás, né? E eu fico me lembrando muito do meu tempo de adolescência, fazendo uma comparação aí que já faz bastante tempo, por sinal. A gente tinha nos nossos bairros, principalmente em Belo Horizonte, na época que eu vivi lá, nós tínhamos a pracinha, né? De convívio, a gente descia para brincar, para conversar. As pessoas tinham esse contato, essa proximidade, visitavam mais. A gente jogava bola na rua, chutava bola no portão, quebrava vidraça. Então, você tinha mais... lógico, evidentemente que o contexto é outro, a época é outra, né? Mas eu vou chegar naquilo que a gente estava conversando, que você estava mencionando. Então, o nosso contato pessoal era muito intenso, era muito próximo, né? Mesmo quem trabalhava, né, a gente via vários pais, várias mães sentadas nas portas das casas, sentadas nos prédios, conversar, muitas vezes. E com o advento da tecnologia, essa percepção ela mudou. Não que a gente estivesse se afastando um do outro, né? Mas a pracinha mudou agora. Eu escutei um conceito um tempo atrás de um grande amigo meu, Maurício, lá de Belo Horizonte. Ele falou: as redes sociais hoje, elas são a nova pracinha do que era antigamente, né? Então, existe o contato, assim, as redes sociais, principalmente nos aproximam daquelas pessoas que muitas vezes estão distantes ou que a gente não teve tempo suficiente para dar a devida atenção, né? E eu fico imaginando, eu faço essa relação, acho muito legal essa ideia, da tecnologia hoje, nos nossos valores de hoje, nos nossos contextos de trabalho, de relacionamento, elas são realmente a nova pracinha, tanto no nível, isso também no nível empresarial também, né? É lá onde a gente se encontra, é lá onde a gente faz network, é lá onde a gente busca oportunidades, por exemplo, de fazer outros negócios e de concretizar vendas, né? E só que nesse meio tempo, uma coisa que vocês comentaram anteriormente, existem perdas e ganhos. Quando a gente passa por uma situação como essa, de uma pandemia, em que a pracinha física ela é fechada, só nos resta só não, né? Porque já é muita coisa. Só nos resta a pracinha digital. Mas muitos de nós, quando estamos ligados, né, ou afastados do trabalho, e aí eu entro na responsabilidade do gestor ou do líder de uma empresa, quando essas pessoas que estão sozinhas dentro de casa, igual vocês comentaram, estão em home office, tudo bem, né? Mas elas estão sozinhas, elas precisam de um sentimento de acolhimento, né? Então, muitas dessas pessoas moram sozinhas, os parentes estão distantes, ele não pode sair de casa. Então, o papel do gestor nessa hora também, não só do gestor, mas nós como seres humanos, é ligar para essa pessoa e falar assim: olha, tá tudo bem, né? Você precisa de alguma coisa? É o se sentir acolhido, é a atenção com o outro que muitas vezes a gente se esquece, principalmente, mas uma atenção no mundo empresarial para isso também. O papel do gestor, da liderança, principalmente quando ele sabe que um determinado funcionário tem uma tendência, ou vive sozinho, né, ou passa por uma dificuldade de relacionamento, enfim, é nossa responsabilidade buscar essa pessoa e falar: olha, estamos juntos, estamos aqui, se você precisar, eu posso te ajudar, senão a gente busca uma orientação profissional, né? Eu percebi muito isso nesse contexto. Eu queria comentar... Vai primeiro, Mariela. Desculpa, Maurício. Desculpa, Maurício, vai. Depois eu falo. Eu fico pensando, Farley, que você fez uma provocação interessante. Será que a gente vai voltar? Eu vejo da seguinte maneira: o ser humano se acostuma com aquilo que é bom. Depois, tirar aquilo que é bom é muito difícil tirar dele. Existem situações, até pelo advento da tecnologia, e às vezes a gente entende muito tecnologia como sendo os sistemas que a gente usa aqui no dia a dia, né? E tecnologia é algo... Para mim, caiu. Sistematizar o conhecimento humano é tecnologia. Sentir um conhecimento humano sistematizado, você ouve e você adquire informação. Então, o que você começa a perceber? Determinadas formas de agir em certas situações a que a gente é exposto
e que a gente tem que lançar mão desse advento tecnológico para interagir foram muito positivas. Não existe mais realmente limite entre as pessoas. A sensação de proximidade que a gente busca é uma sensação de proximidade que a gente vai buscar sempre, porque nós somos humanos. E o ser humano precisa de outro para poder interagir. Eu recentemente estava estudando um pouco sobre as cidades, e as cidades, enquanto conceito, teve um estudioso que estava falando que as cidades elas são a maior invenção do ser humano, simplesmente pelo fato de colocar a gente junto para interagir, que a possibilidade de interação é muito forte. A gente não vai perder isso. A gente vai usufruir isso de uma maneira diferente. Hoje, se for pensar em alguns aspectos de produtividade, de trabalho, você percebe na sua vida, você percebe no que outras empresas estão fazendo, você percebe em negócios que você nunca imaginou estar sendo atendido via home office, porque nem fazia questão de pensar nisso, que você continua tendo a mesma experiência, o mesmo resultado, com as pessoas trabalhando da casa delas. Eu acho que aquilo que é bom é difícil voltar, mas aquilo que é inerente ao que nos torna humanos nas relações, a gente deve buscar essa aproximação novamente. Como também a gente deve buscar uma diligência muito maior na forma como a gente gasta o nosso dinheiro. A quarentena mostrou para a gente como você desperdiça seu tempo e também dinheiro em coisas que não são tão necessárias, ou coisas que você pode fazer de uma maneira mais prática, como, por exemplo, gasto em restaurante. Esse é um negócio que ele vai ter que estar próximo de você de uma maneira diferente, porque a gente aprendeu a se virar sem isso ou com menos desse serviço durante 40 dias. E aquilo que você faz durante 40 dias, eu entendo que você pode afirmar que se torna um hábito seu, né? Então, eu vejo que nós vamos passar por esse momento onde questões que foram muito positivas, tecnológicas, inclusive aqui eu tenho o exemplo aqui na live nossa, eu tenho certeza que minha mãe está assistindo, meu sogro e minha sogra estão assistindo, e falar para eles, entra numa live há 60 dias atrás, difícil. Então, um abraço aí para o pessoal de Goiânia, para o pessoal de Salvador e para o pessoal aqui de Uberlândia também. Eu não sei o cartão de crédito de vocês, até pegando isso, Maurício, mas aqui em casa reduziu, assim, drasticamente. Apesar de ter aumentado compra em supermercado, mas, assim, coisa que você antes falava assim, não, isso não tem jeito de diminuir. Absurdamente diminuiu. Então, isso é interessante, rever esses conceitos mesmo financeiros. Eu estou tentando achar aqui, estou com o meu computador aberto e não encontrei. Eu vi hoje um post de uma capa, eu não sei se foi Vogue, alguma dessas revistas, era um casal, uma mulher e um homem, com a máscara e se beijando na boca, falando sobre como que vai ser esse contato pós-pandemia. Eu acredito que muitas pessoas terão receio. Num primeiro momento, ainda haverá esse momento de receio para depois entrar na normalidade. Eu não acredito que a gente vai ser tão... Por mais que a gente diga que sinta saudade do abraço, eu não sei se a gente vai sair se abraçando tanto. Como a gente tem esse calor latino, eu não sei se isso vai acontecer durante um período. Acredito que a gente vai ainda com o pé no freio por um momento, vai estar todo mundo ainda com receio. Ah, ok, pode sair. Ok, terminou o isolamento. Como o Farley comentou, como o contágio, a gente ele fica incubado um tempo, ainda acredito que por um período esse toque que a gente tem muito vai ser restrito para depois, aos poucos, a gente voltar. E aí eu fico imaginando, se a gente pegar um pouquinho da neurolinguística, ou da neurociências, os auditivos, os visuais e os sinestésicos, e aqui em casa eu tenho os 3 modelos, quem mais sente é o sinestésico. Porque o sinestésico vai precisar disso. E se a gente não prestar atenção, quem é visual, ok, tá? A gente está se vendo aqui. Quem é auditivo como eu, ok, estou conversando com as pessoas, estou ouvindo uma música. E quem precisa do tato? Quem precisa sentir?
nós temos que ficar atentos a isso também, porque os sinestésicos são talvez os que mais sentem nesse período. Gostaria de aproveitar o ensejo aí, em relação a essa parte do como a gente vai sentir, conhecido para todos que o brasileiro é um povo extremamente caloroso, e é um povo que, igual você falou, Mariela, a gente gosta desse abraço, a gente gosta desse toque, a gente sente a necessidade disso. Eu particularmente, eu não, mas assim, eu consigo reconhecer que o brasileiro em geral, e a grande maioria, se tirar 99%, para mim não chutar muito alto, tem essa necessidade. Só que eu acho que isso vai, pelo menos durante um certo período ali, de uns 40 dias ali, pós-pandemia, aliás, pós-pandemia não, né? Pós esse período de isolamento, ele vai continuar ocorrendo. Esse receio da gente se aproximar, da gente estar... Peraí, cara, será que essa pessoa não pode estar com Covid? E o que você falou isso nessa relação, quando a gente fala de relação amorosa, isso vai acontecer drasticamente na grande maioria dos casos. Uma coisa que eu consigo observar e que eu vejo, você usou um termo aí que eu gosto muito de bater contra esse termo, é que o normal, na verdade, ele não existe mais. Aquele dia que a gente dormiu, aquela noite que a gente dormiu e acordou em quarentena o Brasil inteiro, cara, daquele dia em diante, as nossas vidas, e aproveitando até o gancho do Maurício ali, cara, esse tempo que a gente está em isolamento é um tempo muito grande. A gente tem alguns dados que mostram que depois de 21 dias, 30 dias ali, qualquer situação que você se mantém periodicamente dentro desse tempo, se torna um hábito. E, cara, será que realmente a gente vai sentir tanta necessidade de voltar a ter esse nível de contato extremo? Até poucos dias atrás a gente via bailes lotados, e até um mês atrás, cara, casas de show estritamente lotadas que não dava nem para você andar. Será que isso vai realmente continuar assim? Será que isso não vai mudar um pouco? A questão dos negócios, e aí pegando o gancho de vocês em relação a compras e tudo mais, pode falar, Takeshi. É engraçado esse sentimento de abraçar ou não, do distanciamento, que você comentou, a Mariela comentou também. A sensação que eu tenho muitas vezes é de que aqueles que são próximos da gente, familiares que moram longe, amigos, a sensação é de que quando terminar essa pandemia, muita gente vai sair abraçando aqueles que são próximos, sabe? Né? Eu vou para Belo Horizonte, vou abraçar minha mãe, vou abraçar meu pai, que está em grupo de risco, minha irmã, enfim. Mas, ao mesmo tempo, vou encontrar com aquele conhecido na rua, talvez aquele parceiro de trabalho, e vou ficar abraço ou não abraço? Abraço ou não abraço, né? Então, vai ser uma situação um pouco estranha para a gente administrar, porque depende do outro, né? Depende da percepção do outro, se eu posso abraçá-lo ou não. Né? Se eu posso me aproximar ou não. Né? Mas eu não tenho dúvida de que parentes próximos, amigos, vai ser uma festa. Mas, assim, eu estava até lendo um livro recentemente, aproveitando isso, antes da gente passar um pouco para esse lado mais econômico, chama A Praça e a Torre, do Niels Ferguson. E, cara, ele mostra muito isso, sabe? A construção de como se constroem as redes sociais. A gente vê muito falar hoje sobre rede social, a gente pensa em Facebook, Instagram, TikTok e o escambau. Mas não, cara, assim como o Maurício falou, a construção de uma cidade, ela é uma rede social puramente. E ele faz uma análise muito, muito dramática de até onde essas relações e essas redes sociais que vão sendo criadas com o passar do tempo, elas se interceptam. E é exatamente isso que o Takeshi falou. Cara, quando eu terminar isso, eu vou correndo para abraçar um familiar, eu vou correndo para abraçar meu filho, meu pai, minha mãe, meu tio, mas eu não vou chegar para o Maurício e vou querer dar um abraço nele, porque existe um distanciamento entre as nossas redes sociais que faz com que a gente se reconheça como não dentro do mesmo convívio, por mais que a gente vivesse um ao lado do outro aqui em tempo integral. Isso é uma coisa muito interessante da gente observar na sociedade como um todo, né? Isso vem ocorrendo ali desde a história da humanidade. A gente sente a necessidade de estar perto dos familiares, mas a relação com o outro ela é facilmente quebrada, ela é facilmente encerrada por motivos às vezes banais, às vezes muito sérios, assim como a própria pandemia. E o que a gente vê, cara, é que com o tempo, esses distanciamentos, eles tendem a acontecer
e é onde a tecnologia acaba sendo culpada. Eu queria só citar um fato interessante. Em 1440, quando foi criada a imprensa, a Igreja Católica na época, não tenho nada contra a igreja nenhuma, mas é só o dado puro mesmo, mas a Igreja Católica, ela falou que as relações interpessoais iriam morrer. Olha que interessante, em 1440, quando criou-se a imprensa, todos os órgãos políticos quiseram tomar conta disso porque era uma coisa de alcance inigualável. Assim como a própria internet, também foi falado isso, o rádio falou isso quando criou-se as primeiras comunicações. Então, todo o avanço tecnológico que a gente tem, eu brinco que é uma falácia, que a tecnologia acaba separando as pessoas, ela surge novamente. E uma coisa muito interessante é, quando se popularizou o jornal, principalmente na América em geral, América Norte e América Sul, o que aconteceu foi, acabou as relações familiares. Agora os pais vão ficar estritamente focados em ler jornais. Cara, isso é uma frase muito parecida com o que a gente hoje vê, muitos pais falando com seus filhos. Acabou a relação minha com meu filho só sabe ficar no smartphone, entendeu? Então, cara, são coisas muito interessantes, cíclicas, que vêm acontecendo ao longo da história da humanidade. E aproveitando isso aí, olha para vocês verem como os modelos de negócio também acabam levando esse mesmo padrão de funcionamento. Há pouco tempo atrás, muitos médicos e psicólogos falavam que o teleatendimento era um absurdo, que era uma afronta à profissão deles. E hoje o que a gente vê é que eles são estupidamente dependentes disso para continuar o trabalho deles no período pandêmico. Cara, mas eu não vou usar uma ferramenta de teleatendimento, mas se você está usando Skype, se você está usando Hangout, WhatsApp vídeo, Facebook vídeo, o que você quiser usar, você está fazendo teleatendimento da mesma forma. Muitos comerciantes falavam, e, cara, eu lembro que foi o primeiro projeto, quando eu e o Lucas criamos a Boost, a gente queria fornecer o Takeshi, e eu e a Mariela vão lembrar muito bem disso. A gente queria fornecer Big Data para pequenos negócios. Mas, cara, a gente enfrentou um problema lá atrás, que era as empresas não têm sistema. As pequenas empresas não têm sistema. Como que a gente vai integrar esses dados? Não, cara, a gente vai e faz a coleta. E quando a gente chegou no ponto de colocar no mercado, a gente estava até fazendo um piloto com uma empresa aqui da cidade, quando a gente chegou no ponto de colocar no mercado com a ferramenta pronta, não, peraí, não vai funcionar. Mas por que não vai funcionar? Porque o mercado não está preparado para isso. E olha o que a gente vê, 2 anos depois, é que o mercado agora inteiro está vindo para esse mundo digital. Do dono da lojinha da esquina, que antes todo mundo falava, esse cara não vai mudar a cultura dele, ponto final, porque ele trabalha assim a vida inteira, ele mal sabe mexer numa caderneta, hoje ele está tendo que correr atrás de colocar o sistema dele dentro do e-commerce. O Magazine Luiza até fez uma puta sacada de fornecer uma parte do e-commerce dele para que todo tipo de empreendedor conseguisse colocar os produtos dele lá dentro. E, cara, eu acho fenomenal. Primeiro, porque para mim é agora a oportunidade de eu colocar a ferramenta que já está desenvolvida há 2 anos, né? E em segundo ponto, olha o quanto é cíclico. Quando falaram que anúncio no rádio era uma coisa fenomenal, que é alcançar múltiplas pessoas e não sei o que tem, todo mundo falou a mesma coisa. Isso não vai funcionar. Você não vai mudar a cultura do comerciante que não vende no rádio. Quando criaram o jornal, o anúncio em jornal, foi a mesma coisa. Isso não vai funcionar. E a gente vê isso ocorrendo ao longo da história, em vários setores, em vários aspectos. A tecnologia ela vem mudando a forma, e a evolução dessa tecnologia vem mudando a forma como a gente enxerga negócios, como a gente enxerga pessoas, como a gente enxerga relações em geral. Então, assim, o que eu vejo, concluindo minha linha de raciocínio, é que não adianta a gente ficar muito com essa restrição de tecnologia ela está me afastando do meu cliente. Não, cara, ela está te ajudando a chegar no seu cliente. E a pandemia está aí para mostrar isso. Eu vi esses dias para trás o Karnal falando que a tecnologia, os períodos pandêmicos, eles são muito importantes para a humanidade, com toda a frieza do que ele falou. Mas, cara, o período pandêmico para a gente é análogo a uma guerra. Ele acelera estupidamente a evolução de toda uma cadeia de processos dentro da história da humanidade. E, assim, eu achei muito interessante, eu até postei o vídeo dele, ele estava dando uma entrevista na CNN, em comparação a um contraponto que o Poindré fez. Ele falou hoje na CNN que, não, na verdade, a coisa não funciona bem assim, sabe? Aí cara, olha que interessante, as 2 pessoas estão falando a mesma coisa, só que uma mostrando exatamente o porquê que funciona ao longo da história da humanidade e a outra mostrando
o porquê que isso não é tão factível assim para o cenário atual. É só um ponto que eu Deixa queria só chegar. Um comentário dentro disso que você falou. Como cristã, o que a gente mais vê na história da igreja, que o momento que a igreja cristã, aí eu vou falar até uma igreja protestante, tá? O momento que ela mais cresce é o momento que ela é mais perseguida. Se a gente puder fazer um comparativo com isso que você disse aí da pandemia. Agora, um outro fato que eu fiquei pensando aqui, hoje aconteceu um fato comigo e com a Emília, que nós tivemos que ir ao correio para mandar até um material para Araxá, e fomos a uma agência na Savassi. E Emílio conversa, né, de máscara e está lá conversando com todo mundo. E foi conversar com o senhor que, como se fosse o vigia da agência do Correio. Uma agência pequena que tem ali na Paraíba, talvez o Takeshi conheça, ali perto de onde era o Bombolinho, mais ou menos. E o Emílio perguntou para ele como que estava o movimento. Ele falou, olha, o meu filho trabalha com mudança, com carreto. Só de quando começou isso, no meio de março, até agora, só o meu filho fez 15 mudanças de lojas que os proprietários não quiseram negociar o valor do aluguel. Eu fico pensando, aí eu comentei com o Emílio, falei, poxa, o cara não quer negociar porque é um ponto nobre que é a Savassi, prefere ficar sem o aluguel, porque agora, por quanto será que ele vai conseguir alugar novamente aquele espaço? E, ao invés de poder ajudar aquele empreendedor da microempresa, tá lá. O espaço dele vai ficar sem alugar, vai gerar uma renda menor para ele. O outro, ele conseguiu algum espaço que ele vai se virar e vai continuar com o negócio dele. Mas até que ponto a visão ainda está assim e a gente está precisando fazer isso aqui nesse momento? E ajudar o outro. Eu acho que esse aspecto, o Farley comentou rapidamente sobre a questão econômica, né? O que a gente viu, e a gente tem o hábito de tentar pegar a explicação complexa para as coisas, né? Para tudo que está acontecendo, você lê, o acesso à informação é muito grande, é muito rápido para você ter a opinião de A ou de B e fazer os contrapontos. E eu tenho por tendência a tentar buscar a explicação simples. E eu estava vendo um artigo, e até seguido de um podcast da Bloomberg, logo no começo que começou a queda das bolsas de valores, todas causadas e em todos os mercados comentados como sendo uma ação do Covid-19. E nessa matéria, nesse podcast, estavam sendo feitas algumas ponderações extremamente interessantes. Dentre elas, o fato de que a gente vive num crescimento do valor das empresas, de um ciclo de positividade, já há 11 anos. E que, historicamente, esses ciclos eles se encerram de maneira abrupta. A maneira como se encerrou com o Covid foi mais abrupta do que o ciclo econômico, que isso geralmente demanda e traz a reboque, porque ela trouxe o aspecto social para junto com ela. Então, quem estava trabalhando num segmento que cresce há 11 anos, e aí olhando esse dado de 11 anos, ele é bem específico dentro do índice do S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ele iria realizar aquela lucratividade dele em algum momento. Na pandemia, o que houve foi uma retirada de dinheiro do mercado como um todo, e que começou com o fechamento da Bolsa de Valores na China, por 3 dias. Foi uma bela quarta-feira, a China anunciou quarta, quinta e sexta não teria pregão, e só voltaria na outra segunda-feira. Esse movimento ele simplesmente tirou praticamente 30% do volume financeiro mundial de circulação. Então, essas coisas são tão interligadas que a gente não percebe o quanto a gente faz parte desse mundo totalmente interligado. Às vezes você está tocando alguma coisa pensando justamente no aspecto econômico a que se envolve. Se você não olhar o aspecto social disso, você não vai conseguir fazer a mudança do seu negócio.
Um exemplo muito claro que eu tive de que a gente estava preparado para mudanças e a gente não fazia essas mudanças por uma questão de medo ou porque a gente vive o hábito, foi na questão da educação infantil. O exemplo dos meus filhos. Eu estava conversando com a coordenação educacional deles, falando que, assim, olha, eu me sinto absolutamente incompetente de educá-los nessa técnica da pedagogia, eu não sou preparado para isso, não consigo, eu preciso de ajuda nesse aspecto. E aí eles soltaram logo no começo da pandemia um aplicativo para você interagir com a escola e receber os trabalhos, as questões que tinham que ser feitas, e olhar isso e monitorar. Eu achei 2, 3 dias assim meio estranho, e depois achei fantástico, e eu acho que esse negócio tem que ficar para sempre funcionando. E o mais interessante foi conversando com a coordenadora educacional, pedagógica da escola, ela falou assim, Maurício, nós estamos com isso pronto há 2 anos. A gente não soltava com medo de algum pai reclamar de alguma coisa. E aí a gente ter o produto não homologado, não funcionando. Olha só, a gente deixou de fazer alguma coisa boa porque eu tinha medo de algo que eu não conheço afetar negativamente, que eu nem sei o que pode ser. Então, na dúvida, vamos fazer. A gente já tem um monte de solução, o ser humano já criou um monte de solução que está pronta para a gente utilizar, para a gente melhorar nosso dia a dia de vida, e que a gente só não faz porque a gente tem receio. Testa. O pior que pode acontecer é você parar de usar aquilo, porque você não gostou. Mas se você gostar e der certo, segue em frente. Então, acho que esse conhecimento, tem uma série de conhecimentos, e a gente teve a oportunidade, quantas lives acontecem todos os dias de assuntos com pessoas de todos os segmentos, todos os lugares do mundo contribuindo. Tem muita coisa que a gente sequer pensava que estava acontecendo e que está ao alcance das nossas mãos. Então, acho que a gente tem que levar e ver esse lado positivo da mudança nas relações, e também ficar ciente de que só tem mudança se o ser humano for para frente. O agente de mudança somos nós. Querer ficar em casa ou ir para a rua, achar que vai ser a mesma coisa, é difícil que seja. Alguns aspectos vão mudar, com certeza e severamente. Assim, é uma coisa que a gente vê bem por aí. A relação até do que você tinha comentado em relação à escola e aos seus filhos, é uma coisa que a gente vê bem comum, e principalmente quando a gente está nesse meio de tecnologia um pouco mais, a parte de inteligência artificial e esse mundo um pouco mais avançado. Quando a gente fala, por exemplo, daqui a pouco eu vou até entrar em relação à Life, o que a gente está entregando. Quando a gente fala que uma máquina é capaz hoje de sentir, de detectar emoções, de entregar certos tipos de coisa, inclusive até teve o ano passado a publicação de que eles construíram um sistema capaz de sentir cheiro. Quando a gente fala desse tipo de coisa para a maior parte das pessoas, a reação é exatamente essa que vocês tiveram. Cara, como assim uma máquina consegue sentir cheiro e diferenciar? Como assim? Mas a realidade é que a gente não se conversa às vezes. E o que a gente vê com essas lives, o que a gente vê com o que a gente está enxergando nesse mundo pandêmico, nesse mundo nesse estado de isolamento, é que, cara, tem muita coisa legal sendo desenvolvida no Brasil, tem muita coisa legal sendo feita aqui, e às vezes a gente não entrega isso para o mercado, não entrega isso para o mundo, por medo de como isso vai ser recebido lá fora. O próprio Life foi uma ferramenta que a gente teve duras críticas. A gente participou de um Startup Weekend e um dos avaliadores virou para a gente e falou assim, cara, isso é futurismo demais, não tem como vocês estarem com isso construído. A nossa ferramenta já estava pronta, sabe? A gente já conseguia chegar no estado de detectar sentimentos através de mensagens, através de texto, e é uma prática que não é nem assim a prática mais inovadora que poderia ser. O que a gente tem por trás é que traz inovação mesmo. Mas a análise de sentimento é uma coisa que a gente já pratica há muito tempo. E o ser humano consegue fazer isso de forma tão simples, igual você falou, através de informações tão simples, e a gente às vezes não percebe, por não conversar uns com os outros. E essa relação aí, até uma coisa que o Takeshi bate muito às vezes cara,
a gente precisa se falar mais, a gente precisa conversar, a gente precisa compartilhar. E foi uma coisa que o Takeshi me falou uma vez, cara, quando a gente estava começando a Boost. Cara, mostra isso pro mundo. Porque eu acho que o que vocês têm é incrível, mas se você não mostrar isso para mais gente, ninguém vai saber o quão incrível isso é, e nem se não é tão incrível, mas mostra isso pro mundo, não desiste. Lá atrás, cara, eu lembro, 2017, perto de dezembro ali, dia 8 de dezembro, para ser mais sincero, estava eu na sala do Takeshi lá no Sebrae, e o Takeshi me falando isso. Eu até brinco com ele, falo, cara, você me ajudou muito mais do que você imagina. É nessas horas assim, cara, às vezes a gente não está enxergando, às vezes a gente está com medo do impacto negativo que isso pode causar e esquece do impacto positivo que isso pode trazer em vários outros aspectos, em vários outros cenários. Farley, agradeço aí a menção ao meu nome, inclusive amanhã, dia 28 de abril, só uma curiosidade, eu faço exatos 3 anos, eu cheguei aqui na cidade de Araxá sem conhecer ninguém, né, para poder me adaptar, para poder cumprir um papel aqui que até hoje me deixa com um brilho nos olhos. Mas uma coisa que o Maurício me lembrou também de um caso, e de uma live que eu assisti hoje, inclusive, quando vocês mencionam essas questões assim de que tinha muita coisa pronta, de que falta um pouco de coragem muitas vezes, de atitude, ou mesmo uma leitura correta do time, né, do lançamento de determinada tecnologia. Assisti hoje uma live que fala dos desafios do setor, por exemplo, dos grandes eventos, né, que os eventos são presenciais, eles se tornaram muito grandes no Brasil. E eles já estavam no momento em que eles precisavam se reinventar. Eles precisam, na verdade, se reinventar enquanto segmento de eventos, né? E com a chegada da pandemia, e aí a gente vive realmente numa fase de transição, isso que o Maurício comentou, nós também passamos aqui na escola aqui da minha filha aqui em Araxá, e é realmente uma etapa de transição, né? E o pessoal de eventos comentou uma coisa muito interessante. Organizar eventos online é muito desafiador e muito difícil, né? E um dos aspectos mais importantes do evento é você exatamente promover o network das pessoas. Aquele frente a frente, né? Aquele olho no olho, troca de cartões. E eles tiveram que repensar isso tudo também. Ou seja, então eles criaram alguns momentos dentro do evento e uma ferramenta própria também para isso, em que eles podiam lançar, né, um breve descritivo daquilo que ele fazia, enfim, um mini currículo com um link para o LinkedIn, né? E eu vi vários depoimentos de várias pessoas que ela comentou durante essa live de hoje, em que essa plataforma e esse momento de compartilhar online, fazer o networking, compartilhar link, enfim, num primeiro momento, muitos consideraram tão efetivos quanto o contato pessoal, né? Evidentemente que o contato é muito rápido, pega o link e tal, mas posteriormente, após o evento, ela mesma que estava na live fechou 30 contatos, não contratos, mas ela considera 30 contatos muito importantes para a carreira dela. Então, aos poucos, a gente está se reinventando, né, nesses modelos de negócio, se adaptando a essa realidade que não é fácil, mas o ser humano vai encontrar saídas. Sempre foi assim. A natureza humana, a natureza do planeta Terra é de mudança, né? A gente pode ver, por exemplo, natureza, por exemplo. Eu estava vendo pode parecer que não tem nada a ver, mas é assim, a importância das coisas como elas estão conectadas, inclusive na natureza, né? Aquelas grandes tempestades, aqueles grandes tornados nos Estados Unidos, eles nascem de pequenas brisas nos desertos africanos. E eles se abastecem do calor do Oceano Atlântico, né? E aí torna-se aquele furacão que muitas vezes devasta o território americano. Então, assim, as coisas estão muito interligadas. É chamada teoria do caos, né? Em que um evento lá na África, efeito lá na África, impacta toda a economia dos Estados Unidos, né? E esse processo de adaptação que o ser humano enfrenta desde a época das cavernas, né? Que enfrentaram seca, enfrentaram queimada, enfrentaram inundação, era do gelo, enfim, estamos aqui, né? Então, possivelmente a nossa discussão
futura vai ser, por exemplo, o que vem depois das redes sociais, o que vem depois do Airbnb, né? O que vem depois, enfim, do WhatsApp, por exemplo. Eu garanto que já tem gente pensando nisso, né? Outro dia eu vi uma foto, mensal rapidamente, assim, outro dia eu vi uma foto muito interessante. Esses painéis de touch, né? Numa loja, o rapaz estava com uma caneta teclando, né? Ou seja, olha o impacto disso. Tudo aquilo que exige contato de mão, né? De pele, em mecanismos de caixa eletrônico, por exemplo, né? Isso tudo, talvez, e muito provavelmente, vai sofrer uma mudança de novos equipamentos, né? De novas tecnologias focadas, talvez, aí naquela questão da íris, né? A liberação de senha, liberação de dinheiro por meio da íris, talvez isso se acelere. Então, assim, por pequenos detalhes, a gente começa a perceber possibilidades de inovações no nosso dia a dia. Desde o toque num banco 24 horas numa tela touch, né? Até a completa reformulação da forma de trabalho, que é o home office. Né? O home office, estava pensando outro dia, ele muda até a indústria da arquitetura. Né? Os arquitetos vão começar a planejar casas em que o bem-estar do home office é fundamental. Então, assim, uma coisa vai se conectando em termos de cadeia, né? E esse processo de adaptação que a gente vive hoje é que é fundamental. Quem conseguir enxergar esses pequenos detalhes que vão fazer a diferença no futuro, certamente sairão na frente em termos de inovações, em termos de novos modelos de negócio e novas tecnologias, assim como a LifeBoost já há 2 anos atrás estava se propondo a fazer, e graças a Deus, graças ao bom pai, ele não desistiu. E é por isso que a gente está aqui discutindo esse momento. Eu só tenho alegrias, né, em relação a esse assunto. Mas, Takeshi, você falou uma coisa aí que eu acho muito interessante. Há um tempo atrás, eu escutei, cara, provavelmente eu ainda estava no ensino fundamental, na época lá do meu quarta série, quinta série, eu escutei um palestrante falando a seguinte frase: a humanidade não tem mais o que inventar. Cara, de verdade, eu queria muito que essa pessoa tivesse aqui ainda hoje para ver o que a gente tem. E eu até brinco com os meninos, eu falo, redes sociais, nesse modelo que a gente tem, Facebook, Instagram, WhatsApp, elas têm um período médio de vida de 11 anos. Vocês podem olhar bem que quando o Facebook começou a chegar perto dos 10 anos, ele começou a se reinventar. E hoje o Facebook já nem é mais uma empresa que é uma empresa de rede social, sabe? Ele é uma empresa de dados. Ele fornece hoje informações de todos os tipos e todas as tendências de consumo. Então, basicamente, hoje o Facebook é o que o Google era há algum tempo atrás em termos de dados e rastreabilidade de padrão de comportamento, né? E eu olho, cara, que a gente agora está entrando num período, tem até uma rede social mais nova, e acho que vocês devem ouvir falar bastante dela, que é o TikTok. Cara, ele já começa a sobrepor em relação a Instagram, em relação a Snapchat. Hoje em dia ninguém fala mais direito. Há pouquíssimo tempo atrás, Snapchat era a bola da vez, era o próximo Facebook, mas não. Cara, o TikTok é uma rede que entrega um serviço super simples, que é um streaming, igual a gente está fazendo de vídeos de curta duração, e conquista muitas pessoas. Então é exatamente isso que você falou. Às vezes a gente tem que olhar a pequena coisa para chegar num resultado que impacta, que entrega valor para o mercado de uma forma muito grande, às vezes. Tem muita facilidade que a gente viu. Cara, quem diria que o fato de você ter um sistema, uma rede social, né, que conecta vários fornecedores de fast food ia se popularizar tanto e a gente ia ter o que a gente tem como iFood, como iFome, como várias outras redes aí de fast food, né? Quem diria que o fato de eu ter um carro e às vezes eu estar à toa em casa poderia me render um dinheiro e a gente teria Uber, sabe? Quem diria que alguns rapazes que queriam mapear o trajeto deles dentro de uma cidade mega violenta se tornaria o Waze, entendeu? Então, assim, às vezes coisas muito pequenas se tornam coisas muito grandes, dependendo da ótica, dependendo de quem olha, dependendo de quem está
a cargo de colocar isso no mundo e fazer isso crescer, né? Eu acho muito interessante essa visão. E que bom que a gente não desistiu, né? Tomara que a Life chegue lá algum dia. Gente, já passa de 1 hora, assim, eu tô por conta de vocês. Se vocês quiserem, a gente vai enquanto vocês quiserem continuar aí. Eu não tenho restrição de tempo, não. É muito mais com vocês. Vocês querem? Eu acho que você tinha que falar um pouquinho do que você colocou no Facebook aqui agora. Super legal que você lançou a FI. Explica pra gente, cara. Coloca essa novidade aí para quem está assistindo para poder propagar. Eu estava guardando isso para o finalzinho, mas vamos lá. Cara, então, a Life, para quem não conhece ainda, ela é uma health tech. Ela não é uma data tech do mundo padrão, sabe? O que a gente entrega para o mundo? A gente faz análise de sentimentos através de assistentes virtuais, mapeando alguns perfis emocionais da pessoa, entregando isso para o psicólogo, para o médico, para o personal trainer, para a empresa de RH, e aproveitando alguns dados aí, algumas coisas que vocês colocaram ao longo da nossa live, o fato de, às vezes, eu ter um funcionário que está em home office hoje e está sozinho, a família dele está longe, não tem mais ninguém ali naquela região, cara, ele às vezes está naquele ponto que ele não sabe com quem ele conversa, com quem ele está, e a pessoa simplesmente não sabe demonstrar a insatisfação que ela tem. Com a utilização da nossa plataforma, o próprio gestor consegue ler isso e mapear isso de uma forma muito tranquila. A Life faz vários processos para... Perdão, acho que, Mariela, entrou uma outra live sua. Eu vou ter que sair daqui porque meu celular está acabando. Aí eu já entrei aqui pelo computador, tá? Vou sair aqui e vou entrar pelo computador. Sem problema. Então, vou retornando. Então, a gente consegue mapear através de vários sistemas, cara, o quanto o Maurício está feliz, o quanto o Takeshi está com raiva, o quanto o Farley está nervoso ao longo do dia. Porque principalmente o que a gente vê no mundo e agora eu vou falar uma experiência pessoal minha, cara, eu tive depressão, sabe? Eu cheguei a alguns pontos bem, bem críticos de depressão, e o que a gente nota é que muitas das vezes o paciente tem a consulta, ele passa 1 semana, 15 dias sem voltar. E o que ocorreu dentro desse intervalo de tempo? A mesma coisa o seu funcionário na empresa. Você foi lá, teve uma consulta com o psicólogo da empresa, passou 15 dias, até você que você sinta necessidade de voltar para conversar, para que ele te analise. Então, assim, cara, a gente vê que existe um gap de informação. E o que a gente está entregando aí para algumas áreas em específico aí é exatamente essa análise preditiva. É você conseguir, através do padrão emocional do teu paciente, detectar que ele pode vir a ter daqui a algum tempo uma síndrome de burnout, uma depressão. É você detectar e conseguir saber que podem existir pontos de alerta onde você nunca imaginou. Você conseguir mapear que, cara, todos os dias o Maurício ali perto das 11h35, ele tem uma crise de raiva. Mas esse normalmente é o horário que ele tem uma determinada reunião específica. Por quê? O que está acontecendo? Ô, Maurício, quando você chegar no consultório, vamos conversar sobre esse assunto específico? Cara, o Takeshi todo dia ele está escutando um tipo de música que denota tristeza, sabe? E o Takeshi tem um histórico de depressão muito grande. Cara, peraí, esse cara é um candidato sério a piorar o quadro dele. Mas não vamos pensar só na piora, vamos pensar agora no que a gente pode realmente fazer. Cara, vamos pensar no caso mais padrão. Se eu consigo prever determinadas situações, se eu consigo analisar isso com certa antecedência, eu consigo criar uma estratégia melhor, eu consigo modificar o tratamento de um paciente. Vamos pegar no caso dos atletas. O personal trainer desses caras, ele consegue modificar o treino baseado no sentimento. Uma coisa que a gente vê muito é que, às vezes, o atleta não está rendendo porque ele está infeliz, porque ele está se sentindo extremamente pressionado e por vários outros fatores. Às vezes, o empresário não está conseguindo levar para a equipe dele a determinada solução, a determinada liderança que ele precisaria levar, porque, cara, ele está se sentindo nervoso perante as pessoas, assim como eu estou nervoso de estar falando para tanta gente aqui. Então, assim, esse é o propósito da Life. E o que a gente está entregando agora para todas as pessoas aí, como uma tentativa nossa de ajudar durante esse período de Covid. A gente tem um assistente virtual, que é a FI, e esse assistente virtual está sendo liberado gratuitamente para todas as pessoas que quiserem tentar
falar sobre o Covid, falar sobre qualquer problema que vocês estejam sentindo. O nosso sistema, ele não grava a sua pessoa, então os seus dados estão completamente anônimos. Eu nem sei quem é você. A questão é, o nosso assistente virtual, ele está coletando esses dados com um propósito. A gente quer informar Minas como está a dispersão do perfil emocional de cada um dos seus cidadãos. Então, o que a gente está propondo em fazer é, todas as pessoas que vão utilizar a nossa ferramenta aí nesse período de Covid, e ela vai estar gratuita durante todo o período de Covid, a gente vai passar um relatório mensal, publicado em todas as nossas redes sociais de, cara, como que são essas pessoas do ponto de vista emocional? O que elas estão sentindo? E não só isso, como se você tem alguma dúvida sobre o Covid, cara, só você perguntar para o nosso assistente virtual e ele consegue responder. A gente fez uma raspagem de dados aí em relação a várias bases governamentais que estão colocando várias informações extremamente importantes sobre como que você deve proceder durante o Covid, quais tipos de cuidado você deve ter, entre outros assuntos. E, cara, não vou dizer que todas as perguntas a gente vai saber responder, mas a gente está sempre alimentando essa base de dados para que você sempre tenha uma resposta o mais próxima do ser humano possível. Esse é só um pedacinho do que a Live está entregando, e o que a gente vai entregar nos próximos meses é desde um teleatendimento com essa mesma análise de sentimento. Então, quando você estiver me vendo no videozinho aqui, ó, vai estar escrito aqui para quem está te analisando: o Farley está feliz, o Farley está triste, o Farley está emocionado, quanto por áudio. Então, nos próximos 3 meses aí, a gente vai estar entregando todo esse pacote aí para profissionais da área de RH, da área de saúde em geral, psicologia e medicina, e para o setor de esportes. Essa é a nossa loucura. Fantástico. Se me permite, eu conheço um pouco do seu trabalho, e analisando toda a nossa conversa que nós tivemos aqui, não é fácil o momento em que a gente vive, tanto profissional quanto pessoal, né? Muitas vezes a gente tem, sim, muitos momentos de alegria, né? E isso a gente não pode desconsiderar e tem que exaltar. Essas alegrias, assim, não são tão tempestivas, não são tão previstas, né? Assim. Mas o fato é que essa oscilação, essa pressão e essa condição em que a gente vive hoje, é inegável que nós precisamos de ajuda, né? Então, ter recursos tecnológicos, ter uma pessoa para acolher, ter uma pessoa para nos ouvir, né? Ou para tomar café, por exemplo, né? A gente precisa de apoio. O ser humano, ele consegue sobreviver às mudanças utilizando estratégias, utilizando resiliência, mas ele é, acima de tudo, um ser social, né? E eu acho que a sua ferramenta, a sua iniciativa, ela se adequa a esses novos cenários, a essas novas realidades, situações em que ter esse apoio muitas vezes faz muita diferença na vida daquelas pessoas que têm algum momento realmente, e todos nós teremos, né, algum momento de fraqueza, né? E ter a capacidade de administrar as nossas frustrações, utilizando ou não recursos tecnológicos, é fundamental, e será mais ainda daqui para frente, né? Cara, uma preocupação que eu tive muito grande foi, eu vi que muitas empresas estavam ajudando da forma como podiam. Eu vi várias iniciativas do pessoal de Uberlândia, seja do Uber Hub, seja de algumas empresas aí de Uberlândia, produzindo desde máscaras a outras várias coisas para ajudar durante esse período. Eu vi várias pessoas aqui em Araxá fazendo coisas semelhantes, parecidas, em vários pontos diferentes, desde um respirador até uma máscara, ou até mesmo a presilha para máscara. E eu ficava todo dia, cara. Todo dia eu falava pro Lucas, cara, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para ajudar? Não sei. Não sei o que a gente pode fazer. E, assim, a coisa estava tão na cara que a gente até ficou com um pouco de medo. Será que não é tarde demais? Mas não, vamos, independentemente do que possa vir a acontecer, vamos, porque
na pior das hipóteses, a gente ainda vai estar oferecendo informação. E eu acho que o que a gente mais precisa nesse momento é informação. Eu vejo várias e várias pessoas, cara, postando um monte de coisas diferentes, de vários teores, que me incomodam. Coisas como, tal coisa cura Covid. Cara, não. A própria ciência ainda não sabe direito o que cura isso. Então, se tem alguma coisa que eu posso fazer enquanto CEO da Life, se tem uma coisa que a nossa equipe pode fazer para ajudar, é levar informação à população em geral, a todas as pessoas. E não só do ponto de vista de o que fazer durante o Covid, quanto como um assistente virtual, como também informação do tipo, cara, como que está funcionando isso na minha cidade? Porque quanto mais pessoas utilizam essa ferramenta em determinadas localidades, mais informações a gente tem sobre aquela região, sobre como que está o contágio, quais são as principais dúvidas das pessoas. E, cara, a gente levar esse tipo de informação às autoridades é uma tarefa que eu acho, assim, essencial. E é uma tarefa que hoje é um pouco difícil, porque, cara, tem toda uma questão de barreiras que devem ser enfrentadas. O que a gente está tentando fazer é exatamente aproveitar um recurso que a gente tem e que a gente hoje está comercializando. Hoje a gente tem alguns clientes já, mas para levar informação de forma gratuita para essas pessoas, porque a gente sabe que administrar uma cidade, um estado, um país e toda uma série de fatores é muito complexo, e ainda mais num período de pandemia desse, né? O que eu vejo é que, cara, eu vou falar a experiência que eu tive. Sou desenvolvedor. Eu sou da área de tech. Eu sou o cara que fica recluso, sentado na frente do computador, olhando para código o dia todo. Para mim, gerir uma empresa está sendo uma experiência, assim, transformadora, eu diria, porque eu tenho que lidar com pessoas de uma forma que eu nunca pensei que eu lidaria. E, cara, eu fico, às vezes, me pego pensando, como que é a cabeça de um prefeito, de um líder, numa situação dessa de várias e várias pessoas. Então, a gente está tentando levar um pouco dessa informação justamente para ajudar todas as pessoas em todas as escalas e âmbitos possíveis. É isso. Gente, alguém tem mais um comentário? A gente pode passar para as perguntas. Vocês querem conversar um pouco mais? Acho que tá ok. Eu sou suspeita para falar da Life Boost, porque desde que eu consegui entender, né, aquela vez que a gente conversou recentemente, eu fiquei fã de carteirinha e já falei para um monte de gente. Gente, tá. Vou passar alguns comentários aqui, algumas perguntas que o pessoal fez aqui. O Álvaro Brito Júnior colocou que o olhar para o núcleo da família é muito importante para nos fortalecer e que isso impulsiona as atitudes para com as vidas que impactam a nossa vida. Cara, sim, eu concordo plenamente com a sua colocação e eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso. A Valesca postou que a taxa de adoção de animais aumentou, porque as pessoas estão se sentindo sozinhas. Cara, eu fico feliz pra caramba que a taxa de adoção aumentou, porque me dói. Eu sou um grande... Vocês devem ter escutado em algum momento o latido de um dos meus animais aqui. Eu sou um grande fã, sabe? Eu adoro. Então, assim, me dói muito quando eu, às vezes, estou na rua e vejo um animal maltratado. Então, eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo. Mas, realmente, é uma grande verdade. Há pouco tempo, meu pai faleceu. E, quando ele faleceu, minha mãe entrou num processo depressivo do óbito ali. E uma das primeiras coisas que a minha mãe fez foi adotar uma gatinha, sabe? Então, assim, cara, nota-se que realmente isso acontece quando as pessoas começam a entrar nesses processos solitários, esses processos semidepressivos e depressivos, né? O Patrick Lima postou, inclusive é nosso CMO, ele é que é o cara por trás dos posts aí, do nosso marketing aí, palmas pro Patrick. Ficou excelente, Patrick. Que a questão de ter um produto, até muitas das vezes muito bom, e a demanda não está sendo preparada para consumir, é um caso onde o comportamento das pessoas e as mudanças de hábitos impactam muito. Cara, sim, isso é uma coisa que a gente vê dramaticamente. Para quem acha que touchscreen é uma coisa muito tecnologia dos anos 2000, não, cara, touchscreen é de 1950, sabe? Então, assim, é uma coisa que, tipo, o timing de implantar um touchscreen não é o certo, não era o certo naquela época, mas é hoje. Machine learning, essa coisa que a gente vê, que eu adoro falar, a gente acha que é uma coisa muito nova, mas não, cara,
Alan Turing estava fazendo isso lá na guerra, tinha um monte de gente fazendo isso em 1900 e bolinha. Então, assim, não é uma coisa tão nova. Eu acho que esse timing e, às vezes, a habilidade de enxergar a necessidade das pessoas é uma coisa muito, muito bonita de se ver. Exemplo, quando o Steve Jobs falou que as pessoas iam precisar de computadores nas casas, todo mundo riu, todo mundo achou assim, o ápice. E ele foi lá e colocou, e, cara, a gente está aqui brincando, fazendo essa conversa hoje um pouco, graças a essa pessoa que foi lá e colocou isso. Assim como o Bill Gates viu que a oportunidade de ter um sistema operacional onde ele pudesse ser comercializado para diferentes plataformas, seria muito interessante. Eu acho que o timing, assim, a habilidade de você entender esse tempo de inserir uma nova tecnologia, esse tempo de colocar uma nova... cara, é uma habilidade impressionante. E eu adoraria desenvolver isso com o tempo, né? Porque eu acho que não é uma coisa que você nasce com ela. Eu acho que toda habilidade o ser humano desenvolve. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta que gostaria de fazer, gente? Fiquem à vontade. Só pegando um pouquinho o que o Álvaro disse da importância da família, e eu bato muito nessa tecla, porque se aqui estiver bem, fica muito mais fácil de dar certo nos outros lugares. Da mesma forma que se aqui não estiver tão legal, isso interfere no restante. Então, se nesse momento eu estou com a minha família, que eu busque melhorar esses relacionamentos. Tem uma propaganda, se não me engano é do Facebook, que está passando, que vem falando de um grupo que ele criou para falar de coisas que aconteceram durante a quarentena. E esses dias eu vi um cara que escreveu um comentário que depois de 3 dias de isolamento, o cara voltou a conversar com a ex-esposa. Quem foi que... Não sei se foi alguém aqui que falou... Não, foi na outra live que eu já estou confundindo. Se a gente ficar guardando ressentimentos nesses momentos, é como se a gente tomasse o veneno e quisesse que o outro morresse. Então, que eu, nesse momento, busque essas situações que vão favorecer, porque lá fora eu vou ter que mudar meu comportamento. Então, que aqui esteja bom para que isso reflita lá fora, e não o contrário, né? Eu tenho que concordar em grau, gênero e número. Porque eu mesmo fui uma pessoa que retomou contato com várias pessoas aí que, cara, tinha tempos que eu não falava, sabe? Eu falei, cara, tá, ok, vamos lá. Mas é isso aí. Maurício, Takeshi, vocês têm algum comentário? Vocês querem fazer alguma pergunta? Que seja sobre a live, que seja sobre alguma coisa específica que vocês gostariam de tocar? Algum recado que vocês gostariam de dar para o pessoal? Na verdade, acho que o primeiro ponto aqui é te agradecer, Fábio, por colocar a gente junto, ter essa oportunidade de compartilhar, de ouvir, que com visões diferentes, experiências diferentes, maneiras diferentes, a gente sente muito parecido no momento de crise, né? As pessoas parecem que precisam das mesmas coisas. E te desejar muito sucesso, muita sorte. Sorte não, né? Sorte é oportunidade seguida de ação, né? Até quem ganhou na Mega Sena sozinho levantou e foi lá apostar o bilhete. Então, mas te desejar é sucesso, porque você tem uma iniciativa que é genuína, é algo que você quer fazer para o bem das pessoas, e isso tem um valor que acho que é até difícil para você, pensando em comercializar, colocar preço nisso tudo que está sendo feito, né? Então, vamos esperar, às vezes, quem sabe, com todo esse amadurecimento das relações humanas, isso chega num ponto adequado, né? E agradecer também ao Takeshi e a Mariela pela oportunidade de estar participando aqui com eles, e deixar um beijo para o meu tio Estênio, que é aniversário dele hoje, e dizer ele que estava assistindo ali a gente no grupo da família ali. Eu mandar um beijo para ele. Feliz aniversário, tio. Bom, concordo com o que a Mariela disse, muito. Acho que a família é o berço da sociedade, é a semente da sociedade, né? E estar bem com quem está ao seu redor, nesse momento, inclusive, é de extrema importância e um diferencial enorme, né? E eu estou olhando para essa tela aqui, vendo Araxá, Uberlândia e Belo Horizonte sendo aproximados por uma tecnologia, né, recente, teoricamente, né, há pouco tempo, né? Acompanhando aqui as mensagens das pessoas chegando pelo telefone aqui ao lado, seria interessante que quem está acompanhando aí pelo Facebook dissesse aí a cidade,
até onde nós estamos indo, porque isso é simbólico também. São fronteiras que a gente acaba quebrando por meio da tecnologia, e isso aproxima a gente. Maurício, Mariela, enfim, estão mais distantes, e poder encontrá-los, poder trocar realmente, né? Gerar conhecimento por meio de conversas dessa natureza é importante para mim, é importante para nós três, é importante para as pessoas que estão assistindo. E eu só tenho realmente que agradecer a oportunidade de poder compartilhar aí com vocês, de poder aprender, de ouvir, né? De falar também. Quem me conhece sabe que né, é difícil para falar às vezes, né? E quando falo, às vezes começa a disparar a falar, então é importante até a prática, o exercitar uma nova tecnologia, uma nova forma de se relacionar com as pessoas, para mim também é desafiador, assim como também é um pouquinho para o Farley, né? Bom, aproveitar o tempo aqui, né? Além dos agradecimentos a todos que ouviram, a Mariela, ao Maurício, enfim, a você, Fábio. Mas semana cheia de live, não tem jeito, gente. Na quarta-feira eu vou estar representando a cidade de Araxá, né, numa live que nós vamos fazer fui convidado para fazer uma live no Conselho Regional de Administração, CRA-MG, às 10 horas da manhã. Na quinta-feira temos uma live internacional falando sobre Smart Cities, junto com um grande amigo, uma pessoa de muito respeito que eu tenho, que é o Álvaro, fazer uma conexão com Londres, diretamente com a Florença, que trabalha num escritório, uma incubadora lá em Londres, e a gente vai trocar um pouquinho das experiências que eles estão tendo também em relação ao futuro, né, nesse contexto do coronavírus que eles também passaram, né? E, no mais, é esperar a próxima, onde a gente vai poder se encontrar, conversar e discutir ideias, futuros e relacionamentos. Grande abraço a todos. Assim. Eu quero agradecer também, Farley, pelo convite, pelo seu carinho. Agradecer Maurício e Takeshi por podermos dividir aqui. Eu só queria colocar uma curiosidade, que eu fui descobrir só o ano passado. Quando viemos para Belo Horizonte, tem quanto tempo você está aí em Araxá, Takeshi? Amanhã eu faço exatamente 3 anos. 3. Tem 4 que eu voltei para BH. Então, quando tinha 1 ano e pouco que eu estava aqui, a coordenadora da escola da minha filha me disse: Mariela, tem uma menina da mesma turma da Anabelle que vai mudar para Araxá. Como eu sei que você veio de lá, você poderia conversar com os pais dela? Eu falei: claro. Só que eu não conversei com os pais dessa coleguinha, e a coisa passou, e o dia a dia vai levando, né? E depois fui descobrir que era o Takeshi. As nossas filhas estudavam na mesma escola em Belo Horizonte, e a pessoa com quem eu ia conversar era o Takeshi. E fico muito feliz que deu tudo certo aí, graças a Deus, né? A família caminhando, você com sucesso todo no seu trabalho. Queria mesmo deixar um beijão para o compadre Álvaro, que deixou aqui a mensagem, a pergunta dele. E mais uma vez, obrigada, podem contar comigo para o que vocês precisarem. Tá? Estou lá com o Café das 5, no Café com a Mariela Parolini também, a gente levando um pouquinho dessa questão do bem-estar e do que a gente pode trazer nesse período de quarentena. Estou à disposição de vocês, que Deus abençoe cada um de nós, que a gente possa fazer a diferença nos nossos ambientes. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria muito mesmo de agradecer a presença de vocês. Há 3 anos atrás, 2 anos e meio, para ser mais exato, eu estava conhecendo a Mariela e o Takeshi, sabe? Então, assim, há 2 anos e meio atrás, eu estava começando tudo isso que eu brinco muito, tudo isso que é a loucura de 2 garotos, que está se tornando hoje o que a gente tem com o Grupo Boost, né? Há 2 anos e meio eu começava toda essa aventura, e muitas das vezes extremamente estressante, eu não vou negar. Mas, ao mesmo tempo, que está me ensinando tanto, sabe? E eu gostaria muito de agradecer vocês dois por vocês estarem lá atrás, desde esse começo, desde essa fase embrionária até chegar aqui. E foi, inclusive, através do Takeshi que eu conheci o Maurício. Então, assim, eu fico muito feliz de ter conhecido essas pessoas todas, assim como eu conheci o Oriel e várias outras pessoas através de vocês. E eu fico extremamente feliz e grato a vocês por, às vezes,
eu gosto de colocar muito, principalmente falo muito com o Takeshi isso, que muitas das vezes a ajuda que a gente espera não é você chegar, bater, dar um tapinha nas costas e falar, cara, faz assim que tá certo. Mas às vezes no momento de desespero, ou às vezes no momento de dúvida nosso, simplesmente o fato de escutarem e às vezes uma opinião não necessariamente tem a ver com o assunto, ajuda a gente de uma forma que definitivamente vocês não têm noção. Por nem tanto, coisas que às vezes vocês disseram se tornaram parte da live, coisas que vocês disseram em programas, assim como a própria Mariela, coisas que o Takeshi comentou comigo em reunião, se tornaram partes da nossa ferramenta. E assim, eu acho essa interação, esse networking uma coisa muito legal. Muito obrigado, pessoal, por estarem com a gente nessa iniciativa. Muito obrigado mesmo por estarem com a gente nessa aventura nossa da live. Hoje estamos em 5. Somos eu, o Patrick, o Lucas Martins, o Leandro e o William. Então, assim, vocês vão estar em contato com eles muito em breve. Gostaria de agradecer muito a todo mundo que assistiu, que estava conosco aqui. Gostaria de agradecer as perguntas e fazer um adendo que eu volto essa semana ainda. Na quarta-feira a gente tem uma live com a Letícia, aqui inclusive esposa do Álvaro, a Letícia Brito, para a gente dar uma abordagem um pouco mais do ponto de vista da psicologia, de tudo isso que a gente veio falando hoje, sabe? E eu acho que vai ser muito interessante, muito enriquecedor, porque, cara, igual eu falei, eu sou matemático, eu vejo o mundo através de números, sabe? Sentimentos, todos esses processos, para mim, são números. E eu preciso muito dessa visão de vocês para mostrar para mim e para tantas outras pessoas que não necessariamente o mundo é só números, que a gente tem obrigatoriamente que ter uma visão humana, que a gente tem que procurar outros pontos de vista. E, cara, eu acho fenomenal quando existe discussão. Eu não enxergo a discussão como uma coisa ruim, mas sim como a melhor dos mundos, porque onde a discussão é evolução. Muito obrigado por vocês estarem com a gente. Muito obrigado, pessoal, por vocês estarem assistindo a nossa live. Eu vou ficar muito feliz com todo o feedback que vocês derem em relação à FIA. A gente sabe que, por ser uma inteligência artificial, ela está aprendendo muita coisa ainda e ela ainda tem muita coisa a melhorar. O português não é um idioma fácil de você mapear, principalmente alguns jargões. Então, todo o feedback que vocês puderem dar para a gente em rede social, WhatsApp, o que for, vai ser de extrema importância nesse período. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada a você. Tchau.